Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? No início de agosto, o app Prova, junto com a Veja.com, realizou um simuladão Enem com questões inéditas e correção pelo TRI, a mesma metodologia utilizada pelo Enem. E eu vou resolver com vocês agora as 5 questões mais erradas de Química nessa prova. Guys nobre, é a sua chance de dar um gás naquela matéria que você tem mais dificuldade. E fique esperto, porque haverá o terceiro simuladão do Enem, do dia 20 ao dia 29 de setembro, com o mesmo formato do Enem, com questões inéditas, correção pelo TRI, tá? Então, ó, fique ligado, porque é a sua chance de saber como você está se preparando para a prova. Milhares de alunos em todo o Brasil fazem esse simuladão e você não pode ficar de fora. Então não se esqueça, do dia 20 a 29 de setembro, você vai acessar www.veja.com/appprova e realizar o terceiro simuladão. É isso aí, guys nobre. Se prepare porque estamos chegando no Enem. Guys nobre, não deixe de conferir também o nosso site quimicação.com.br e o nosso canal no YouTube /PLValim. Guys nobre, nós estamos com super revisão para o Enem, com o nosso kit Enem de Química, onde nós vamos estudar os conteúdos mais cobrados desde 2009 em Química no Enem. Você não pode ficar de fora. Vamos reagir, vem estudar com a gente para a gente detonar na prova de Química. Beleza? Então aí te espero na nossa aula para a gente reagir juntos. E agora vamos então às correções das 5 questões mais erradas de Química no segundo simuladão Enem do app Prova e da Veja.com. Vamos lá, guys nobre! Então vamos ler aqui o enunciado. Se você quiser, você pode pausar, fazer a sua leitura e já ir para o tempo indicado aqui embaixo, que você já pula direto para a correção. Então vamos lá, vou ler com você. O desenvolvimento de novos materiais traz enormes benefícios para a sociedade, mas estes, entretanto, vêm acompanhados de um grande problema: o volume de lixo que passa a ser produzido. A preocupação com o não desperdício e com a reciclagem torna-se não apenas um problema de cunho financeiro, mas principalmente uma questão ambiental. De todo o material plástico que nos cerca, apenas uma parte se destina à reciclagem. São os polímeros termoplásticos, que, quando aquecidos, amolecem e permitem que sejam novamente moldados. Por outro lado, polímeros termofixos, ao serem aquecidos, não amolecem e, caso o aquecimento continue, começam a se decompor. Os polímeros termofixos, portanto, por serem não recicláveis, tendem a se acumular mais nos lixões que os termoplásticos. A incapacidade de ser reciclado por aquecimento está associada à presença nos polímeros termofixos de... Guys nobre, questão super legal que relaciona uma problemática hoje, que é a quantidade de lixo que a gente produz, a quantidade de resíduo que a gente gera e de um material que cada vez mais está presente nesse lixo, que são os plásticos. Guys nobre, você já imaginou sua vida sem plástico? Dá uma olhada aí para os seus lados e vê a quantidade de coisas que estão te cercando nesse momento que tem plástico. Os plásticos cada vez mais fazem parte da nossa vida, tá? E a gente acaba descartando isso, tá? Mas o que são plásticos? Plásticos são polímeros. E o que são polímeros? Vamos dar uma revisada nisso daqui, ó. Vem comigo. Polímeros são macromoléculas. São moléculas grandonas que têm uma unidade que se repete ao longo da cadeia. Então são moléculas grandonas e tem uma unidade que vai fazendo ligação covalente e essa unidade vai se repetindo ao longo da cadeia. Tá ok? Isso é um polímero. Mas o que são macromoléculas?
são moléculas grandonas, que têm peso entre 10 a quarta e 10 a sexta unidades. Então os polímeros são essas macromoléculas, são essas moléculas grandonas que têm uma unidade que vai se repetindo ao longo da cadeia através de ligações covalentes. Ok, guys? Belezinha? Isso é um polímero. E nós podemos classificar esses polímeros. Nós podemos ter polímeros naturais. Sabe um polímero natural? O DNA. O DNA é um polímero, é uma macromolécula natural. A celulose também é um polímero. Nós temos polímeros sintéticos, que são aqueles produzidos por nós, como o próprio plástico. Né? A garrafinha de refrigerante tem um polímero lá. O para-choque do carro é um polímero sintético. E nós podemos também classificar esses polímeros em termoplásticos e termofixos, que é o assunto levantado por essa questão. Guys, ele fala pra gente o que é um polímero termoplástico. Polímeros termoplásticos são aqueles que quando a gente aquece, a gente consegue moldar ele. Já os termofixos não. Se a gente aquecer, a gente não vai modificar a estrutura dele. Se a gente aquecer muito, a gente vai causar a decomposição desse polímero. Mas por quê? Guys, aqui nos polímeros termoplásticos, nós temos cadeias lineares ou ramificadas, tá? Que a gente chama de filiformes. Essas cadeias, elas não estão interagindo uma com a outra. Então, eu tenho cadeias lineares e essas cadeias, como não estão ligadas umas às outras, eu consigo mexer, fazer com que uma cadeia se deslize em relação à outra. Então, com o aquecimento, eu consigo moldar, tá? Eu consigo moldar porque eu consigo deslizar uma cadeia sobre a outra. Já nos termofixos, nós temos ligações covalentes formando redes entre essas cadeias. Agora, se eu tenho isso daqui, eu vou conseguir moldar? Não. Por aquecimento, para eu conseguir moldar, eu tenho que quebrar essas ligações covalentes. E se eu quebro, eu faço a decomposição disso daqui. Mas eu não consigo moldar. Por isso que é tão difícil de reciclar e isso vai cada vez mais permanecendo na natureza. Por conta dessa cadeia, forma essa estrutura aqui de redes, que vai uma interligando a outra. Tá, ok? Então aqui eu posso aquecer que eu não vou conseguir moldar. E o que liga uma cadeia à outra? Ligações covalentes. Tá? Essas ligações são ligações covalentes e impede então esse deslizamento da cadeia nos polímeros termofixos. Quer ver um polímero termofixo bem famoso? As bolas de sinuca, aquelas bolas, já viu que ela é bem dura, né? Por conta dessa estrutura. O cabo da panela também tem essa estrutura. Já os termoplásticos são a garrafinha de refrigerante, por exemplo. Você pega, você entorta facilmente, você consegue moldar. Por quê? Por conta da estrutura que permite esse deslizamento entre essas cadeias. Tá ok? Então vamos dar uma olhada nas alternativas que ele colocou pra gente. Olha aí na tela. Então aqui, guys, ele pergunta: a incapacidade de ser reciclado por aquecimento está associada à presença nos polímeros termofixos de átomos de carbono com hibridização sp3 e geometria tetraédrica? Não, guys, não é por esse motivo. Nós temos nos termoplásticos átomos com essa hibridização e nem por isso eles deixam de ser moldáveis, tá ok? A segunda alternativa: grupos funcionais capazes de realizar ligações de hidrogênio intermoleculares. Não, né, guys? Nós dissemos que entre essas cadeias há ligações covalentes. Letra C: intensas interações intermoleculares entre suas cadeias. De novo, não é uma interação intermolecular, né? É intramolecular. É a própria cadeia que se liga através de ligações covalentes. A letra D: ligações covalentes entre os átomos de cadeias polimétricas distintas. Aí, guys, então nós temos aqui as cadeias fazendo essas ligações covalentes entre elas, o que impede o deslizamento de uma cadeia sobre a outra. E na letra E, ele fala aqui ligações duplas entre os átomos de carbono em uma cadeia polimétrica. Também não, né, guys? Então, a melhor alternativa aí é a alternativa D de dado. Beleza? Então te espero na nossa próxima aula. Tem mais questões. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!